Fala, meus queridos, tudo bem? Aqui é o Diego do @SG101 e hoje a gente vai falar a respeito de exame complementar. Seja você médico, profissional de saúde, seja você paciente ou familiar, hoje a gente vai aprender algo que talvez você nunca escutou ou talvez você já escutou ali e não deu tanta bola, mas hoje a gente vai de uma vez por todas passar a régua, passar o pano no assunto. Tudo bem? Então, olha só, você tem um exame alterado. Será que ele realmente é alterado? Ou será que ele deveria ser normal? Ou você tem um exame normal e será que ele é falsamente normal? Ou ele realmente é normal? Vamos aprender um pouquinho sobre isso? Difícil, hein? Em quem confiar, afinal de contas? Vamos aprender? Roda a vinheta. Pessoal, é o seguinte, o racional é muito simples. Você tem de um lado o pensamento em probabilidade da pessoa ser doente ou não, com base naquilo que você vai testar. E você tem de outro lado a possibilidade daquele exame identificar a doença ou não, ok? Então, digamos que você vai num pronto-socorro com um possível infarto. Tem um exame chamado troponina, é um marcador de lesão cardíaco, ok? E aí você tem ali uma clínica e alguém pensou que você pode ter um infarto, vai pedir a troponina, o exame chamado troponina. Esse exame, ele pode ser positivo ou ele pode ser negativo. Ou seja, ele pode identificar o seu infarto ou ele pode, se ele vier positivo, quando você realmente está infartando. Agora olha que louco, ele pode dar um falso positivo, tudo bem? Então ele pode ser positivo quando você não teve nenhum infarto. Vamos para outro exemplo? Você foi lá no pronto-socorro para fazer um exame de ultrassom abdominal para uma pesquisa de apendicite, ok? Uma inflamação lá do apêndice, que é um pedacinho do intestino. Então, você foi ao médico, poxa, tem ou não tem apendicite? Tudo bem. Há uma suspeita? Há uma suspeita. Vamos solicitar o exame? Vamos solicitar o ultrassom de abdômen para a pesquisa de apendicite. Fez lá o ultrassom de abdômen num radiologista lá renomado, muito bom, o aparelho de última geração, o aparelho de ultrassom. E aí, digamos que ninguém identificou apendicite, ou seja, o seu exame de ultrassom veio normal. Será que você não poderia ter apendicite mesmo o exame dando normal? Se o exame vier alterado, será que realmente você tem apendicite? Entende? Então, de um lado, a gente tem um dilema. Tô doente ou não tô? Do outro lado, a gente tem outro dilema. Esse exame me mostra doença ou não me mostra doença? Então, pessoal, não é tão simples assim, ok? Você não vai ao médico a ponto de receber uma resposta dicotômica. Tem ou não tem? Ou é 8 ou é 80? Estou doente ou estou saudável naquele ponto de vista que eu estou sendo analisado, seja com uma biópsia, seja com um ultrassom, seja com uma tomografia, seja com um exame qualquer de sangue, pessoal, ok? Outro exemplo aí badalado nos últimos tempos, o dedímero. Vamos dizer aí que você tem uma chance de ter um trombo no pulmão, porque te deu lá uma falta de ar, deu um trombo aqui no membro inferior, né? E aí você tá com uma tosse, você tá com uma falta de ar, e aí você vai para o pronto-socorro com a respiração um pouco mais rápida. Poxa, você pode ter um trombo no pulmão? Pode. Vamos fazer exame? Vamos. Ele vai vir positivo, ou seja, vai detectar a presença do trombo no pulmão em você tendo o trombo no pulmão? Se sim, ele foi um verdadeiro positivo, ok? Então, pessoal, eu estou querendo dizer para vocês que nesse dilema em que você vai ao médico querendo saber se você tem doença ou não e vai ser submetido a testes para corroborarem ou afastarem a hipótese diagnóstica inicial, você vai estar diante de quatro situações. E não de uma só. Ou seja, o exame deu um resultado esperado, então eu tenho ou não tenho doença, ok? Quais são os quatro cenários possíveis, então? O cenário número 1.
Você foi ser testado para buscar a presença ou não de uma doença. Cenário 1. Você tem doença e o exame deu positivo. Estamos diante de um verdadeiro positivo. Essa é a nossa expectativa principal. Ou o exame deu negativo e você realmente não tem doença. Essa é uma outra expectativa principal. Tudo bem? Estão comigo? Então, ou você testou positivo e realmente tem a doença, ou você testou negativo e realmente não tem a doença. Essas são as respostas que você quer. Essas são as respostas que eu gostaria de ter. Mas tem outras duas. Então, o exame deu positivo e você tem doença, é um verdadeiro positivo. O exame deu negativo e você não tem a doença, é um verdadeiro negativo. Ou o exame deu positivo e você não tem doença. Tudo bem? Ou o exame deu negativo e você é doente. Ok? Isso, por exemplo, é um falso negativo. Então, 4 situações podem acontecer, pessoal. Um verdadeiro positivo, um verdadeiro negativo, um falso positivo e um falso negativo. Tá vendo como que a nossa pesquisa e o nosso raciocínio diagnóstico, ele é muito além do que a gente pensa ou muito além do que a gente gostaria de exercer na vida real, ou muito além da capacidade dos pacientes entenderem de uma forma fácil, porque não é fácil explicar isso. Tudo bem? Por isso que aqui hoje a gente está conversando sobre isso. Eu acho um tema muito legal para a gente poder discutir aqui no canal. Porque aquela resposta bonitinha, esperada que a gente quer, nem sempre a gente tem. O que a gente pode fazer para aumentar o nosso grau de confiança, se tem doença ou não tem doença, por exemplo? Poxa, talvez um acompanhamento clínico, uma reconsulta em 24, 48 horas, se as condições clínicas permitirem, ok, é uma boa estratégia. Será que voltar e repetir o exame é uma boa? Sim, pode ser uma boa. Ok? A gente vai tentando fazer descartes ou confirmações subsequentes. A arte da decisão médica, pessoal, é esse raciocínio clínico e o exame guiado. Não adianta a gente pedir um monte de exame e aí a gente fica perdido com os resultados dos exames. Se já é difícil a gente ter exame e associar uma clínica e tentar dar um diagnóstico por conta desses 4 cenários possíveis, você imagina se a gente pede exame à torta direita sem saber o que a gente está buscando. Então, talvez comparações seriadas, um bom médico, novas reavaliações clínicas, né, e complementares. Realmente é triste o uso inadequado e o uso irracional de exames por aí à torta direita. Então, se você é médico, cuide com isso. Se você está aqui nos assistindo e acompanha o canal e é paciente, entenda que a sua vida não está em uma resposta dicotômica. Tem doença ou não tem doença? Esse exame aqui, vai me esclarecer. Às vezes esclarece. Na verdade, eu acho que na maioria das vezes sim, né? Mas tem situações que a gente precisa ali ficar ligado nas nuances clínicas, nas nuances laboratoriais, ok? E um bando de outra coisa que eu poderia aqui citar de exemplo. Por exemplo, aqui como um bônus, se a gente tem ali um paciente com LDL colesterol alto, por exemplo, o laboratório, pessoal, ele vai dar ali o LDL colesterol, que é aquele colesterol ruim, que a gente conhece muito bem. Se o colesterol ruim, o laboratório te dizer que até 100 é normal e você está com 150, para você é anormal, ok? Só que se você tiver com LDL colesterol normal for até 100 e você tiver com 70, por exemplo, eu estou bem, o meu colesterol está abaixo do desejável, que é 100. Não, pessoal. Às vezes você é um paciente de muito alto risco cardiovascular, que a gente conhece muito bem, esse grupo de pacientes dentro da cardiologia, e você está com 70 e está alto, precisa estar 50 ou menor, entende? Então, são nuances, por exemplo, o dedímero, esse exame badalado aí na época de Covid, poxa, ele varia, o laboratório te dá lá aqui um exemplo, até 500 é o normal. Mas você é um paciente de 90 anos e está com 600. A gente sabe que há um cálculo para correção
desse exame do limite superior para um paciente de 95 anos não é 500, é mais do que 500. E talvez 600 esteja normal e não anormal. Então, pessoal, o uso clínico, o uso racional, um bom clínico, tudo isso pode nos ajudar bastante, inclusive eu, que sou médico. Tudo bem? Inclusive o Dr. Tiago, que também é médico. Tudo bem? Então a gente sempre precisa, independente de ser médico ou não, de ter bem isso na cabeça. Eu espero que você tenha entendido alguma coisa do que a gente conversou até agora. Tudo bem? Até o próximo vídeo aqui no canal.